foram viajar, 42 pessoas estão estudando, esse é o espírito. Mandaram aqui onde fica disponível, vai ficar no nosso canal do YouTube, doutor Alisson. Bom, já começou a gravação agora, eu vou me apresentar novamente para ficar aqui registrado. Bom, pessoal, eu sou a doutora Evelyn Galvão, sou uma das fundadoras da empresa Pense Revalida. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso evento Live dos Parceiros. São nossos parceiros de mentoria, são pessoas que nós confiamos muito no trabalho deles e que indicamos vocês de olhos fechados, né? Muita gente pergunta, né? Me indica qual mentoria é melhor. A gente fala, não, nada melhor do que você mesmo tomar a sua decisão. Você conhecer a pessoa, né, que vai dar aula para você e ali decidir o que você quer fazer. O que acontece bastante, as pessoas contratarem um curso porque todo mundo está indicando e ali você compra, às vezes não se identifica com quem está dando aula. Então, esse evento foi feito justamente para isso, né? Então, você vai ter certeza, vai estar conhecendo a pessoa antes de realizar a compra. Eu tinha apresentado o doutor Daniel Furini antes de começar a gravação. Ele está aqui também, é um dos fundadores, junto comigo. Temos outros colaboradores, a doutora Isabelle, com seu cachorrinho aqui na câmera também. E tem a doutora Larissa Vadim, que é a nossa convidada especial de hoje, a nossa parceira, né? Estava parceira da gente na edição passada já, junto com a doutora Maria Eduarda, que também estudou com a gente, também revalidou, né? E a doutora Larissa, que inclusive foi nossa mentorada quando nós estávamos fazendo mentoria, assim que lançamos. Então, ela conheceu de perto o produto ainda na sua primeira versão, né? E até falei para ela hoje, quando eu liberei acesso lá, eu falei, Larissa, tá muito diferente, né? A gente, cada vez que passa uma edição, a gente fecha. Às vezes vocês pedem, vende anual, vende 6 meses, vende, no, sei lá, no quarto ano, eu já quero comprar e ir treinando até o dia da prova. Só que a gente não faz isso justamente porque não é um produto estático, gente. É um produto que nós melhoramos a cada edição. Então, vocês vão ver o acesso até o dia da prova. Um dia depois da prova de vocês, ninguém consegue entrar. Por quê? Porque a gente começa a melhorar. Então, tudo aquilo que vocês mandam de feedback no dia a dia, no grupo, estação tal, seria interessante colocar isso, agregar aquilo. Nada disso é ignorado. Então, a gente anota tudo isso e depois que vocês fazem a prova, a gente fecha e começa a trabalhar, segue trabalhando, né, por trás dos bastidores. Então, quando volta o pessoal da próxima edição, já é outra cara. Já é a terceira vez que a gente está fazendo isso, segue sendo um sucesso. Bom, queria agradecer, Larissa, você está participando do nosso evento, está aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito linda, que o pessoal vai conhecer o seu trabalho, que é maravilhoso. Estava até relembrando com o Daniel, falei, nossa, lembra? Super, a gente tinha certeza da aprovação. Quando a gente vê que a pessoa é boa, com destaque, não tinha outro rumo, além desse da aprovação. E ela foi aprovada de primeira, sem recurso, não desmerecendo quem vai para o recurso, né? Mas ela já era um destaque desde a época ali da mentoria, uma excelente aluna, não faltava também, não importava se era feriado, se era domingo, a Larissa estava lá, estava estudando, fazendo checklist, mandando pergunta, e está aqui, né? No Brasil, médica com seu CRM, e quer voltar a ajudar outras pessoas, né? Alcançarem o sonho dela, o sonho que ela teve, ela quer que outros médicos também alcancem, né? São exemplos, assim, gente, que a gente mostra, porque muitas vezes, vocês com certeza já ouviram, é impossível aprovar o Revalida, é uma nota de corte muito alta, é uma prova muito injusta. Não é mentira que é uma prova muito injusta, que é uma nota de corte alta, mas não é impossível. E nós estamos aqui para mostrar para vocês isso. Então, eu, o doutor Daniel, a doutora Larissa e cada um de vocês vai contar essa história. Então, vocês vão fazer a prova e também vão aprovar. E também vão poder mostrar para os próximos que vêm que é possível. A gente tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes, né? Por esse estudo, por esse esforço, mas vale muito a pena, né? É outra realidade, né, Larissa? Ganhar em real do que estar ganhando na moeda estrangeira e convertendo ali para pagar o cartão de crédito. Fala a verdade. Como Nossa Senhora. Boa noite, gente. Obrigada, Evelyn. Obrigada pelo convite. Daniel também. Foram meus professores, né, na mentoria do Pense Revalida, como a Evelyn já contou, eu fui aluna deles. Foi muito, muito legal e tive um crescimento importante, né, usando o Pense Revalida, foi a primeira turma, né, o start do Pense Revalida que vocês fizeram com a mentoria. Nossa,
sair dos PDFs para usar a plataforma realmente é dar água para o vinho. Bom, deixa eu contar um pouquinho de mim, assim eu conto um pouquinho da minha trajetória. Evelyn, por favor, vai me cortando aí, porque eu sou um pouco tímida, mas quando eu começo, meu Deus, não fica à vontade. Essa live aqui é para as pessoas justamente te conhecerem, ver como você é, o seu projeto, né, que você está fazendo a sua mentoria, e também elas entenderem o quão bom seria estudar com você, esse combo da aprovação, que eu tenho certeza que é. Sim, então, eu sou Larissa Badin, sou aqui de Curitiba, eu estudei na UCA, na Universidade Católica em Buenos Aires, na Argentina, fiz a primeira fase do Revalida, não passei, em 2022.2, não passei, que foi a prova que a Evelyn passou, que o Daniel passou, que foi aquela prova, né, cheia de problemas, não passei por 25 milésimos, por 0,025. Daí eu falei, o que está acontecendo, né? Foi um baque, recomecei, peguei a mentoria do Pense e Revalida, saí dos PDFs, só usei a plataforma que, inclusive, meu Deus, que mudança! Eu que vi a primeira, vi a segunda na mentoria passada e vi agora também, a mudança está cada vez melhor. Tanto da quantidade de checklists, eu acho que quando eu fiz, começou com 100, terminou com 150. Ano passado, eu acho que chegou aos 300, e agora é 360, né? 355. Tá? Cada vez está um crescimento exponencial aqui. Parabéns, viu? Revalidei, daí fiz de novo a prova de junho, agora, 2023.1, passei sem recursos, sem nada, com uma nota boa, e comecei a primeira turma com, igual a Evelyn comentou, com a minha amiga que também estudou comigo, com o Pense e Revalida de março para junho, que foi a Maria Eduarda Saraiva, não sei se alguém conhece ela aqui, ela fala bastante sobre revalidação também. Fizemos juntas a mentoria no passado, com 10, eu acho, 10 alunos, e infelizmente 2 passaram só. Também foi outra prova cheia com muita reprovação, né? Infelizmente. E agora vou fazer outra turma, só que sozinha. O meu método seria um método individual, 1 hora por aluno, para fazer checklists no tempo de cada um. Então, nessa 1 hora, se o aluno consegue 4, são 4, 5 são 5, tem aluno que consegue 6 checklists dentro de 1 hora, até 7, às vezes a gente consegue, dependendo de quão avançado. Eu vou fazendo os feedbacks a cada término do checklist e também no final da semana, tipo, no final do dia ou no final da semana, caso pegue várias vezes na semana, né? Gente, já estou afobada aqui. Está indo maravilhoso, pode falar. É um ótimo modo, né? Porque você tem um modo individual, tem mentorias que dão um modo grupal, então 6 pessoas, você daria individual, aquela atenção mais personalizada. Inclusive, hoje, quem fizer o checklist vai ter uma amostra grátis, né? Uma mentoria gratuita, já que já é o seu modelo. Quero que participe, olhando. Vai ser só cara a cara, né? Eu gosto disso porque faz uma avaliação dependendo do que a pessoa mesmo precisa, que tem vários, né? Tem níveis, as pessoas, tem gente que já está bem avançado, tem gente que precisa melhorar na rapidez, tem gente que precisa na estrutura, então eu avalio cada pessoa de forma individual e pontuo o que precisa ser melhorado e o que precisa continuar, porque também não é só crítica, né, gente? Por favor. O que precisa continuar, o que precisa melhorar, o que não precisa falar, para otimizar esse tempo, né? Todo mundo é médico, todo mundo sabe atender um paciente na vida real, mas o negócio aqui é realmente se encaixar, de ser um ator para o INEP. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. Entender qual que é o mecanismo que eles querem e se encaixar nisso. Porque depois, na vida real, mas ninguém faz... Pronto, ninguém faz isso na vida real, é verdade. Mas eu falo, é como tirar então é isso que é importante aqui. Oi?
que eu até brinco que é como tirar a carteira de habilitação. Na autoescola, eles te ensinam uma coisa que você fala, meu, quando você tira, né? Sim, Você tá com a habilitação na mão, você fala, eu não vou fazer aquilo, que loucura. Você vai andar na rua, igual te ensinaram na autoescola, vão te xingar, vão mostrar o fica dedo, um vai robô. ser uma baixaria. E a mesma coisa em NEP, ninguém atende, gente, depois no consultório daquele jeito. Olá, boa tarde, sou Ninguém. a doutora Edna, você sabe da sua atenção, em que posso te ajudar? Ninguém fala assim, só que vocês estão sendo treinados, né? A gente até fala, vocês têm que ser Avaliado. mesmo, né? É aquele modelo. O doutor até, Roberto Capobel, na edição passada, ele falava, tem que ser quadrado, aqui vocês vão ser quadrados, é assim, tem que entrar nessa caixinha para aprovar, vou entrar nessa caixinha e vou aprovar. Depois, Sim. com o seu CRM na mão, aí você faz do jeito que você acha melhor, né? Aí você vai ter os seus erros depois também, só que na prova não pode errar, tem que ser o quadradinho ali, do jeito que eles querem. Sim. Então é isso que eu gosto da parte da mentoria individual, e também tem a parte da timidez. Às vezes, né, cada pessoa, uma pessoa não gosta de treinar na frente do outro porque tem vergonha, porque é inseguro. Eu lembro quando eu fiz a mentoria do Pense e Revalida, que éramos 6, eu acho, 6 ou 7. E sempre os mesmos faziam os checklists, porque tinha gente que não queria fazer. Até eu insistia, gente, vai e faz, senão eu vou fazer. É, e não queriam fazer por insegurança. Então, é importante treinar, é importante saber a parte teórica, tem a parte de tudo. Também uma coisa que se dá tempo de falar, que é bem rapidinho, que falando para geral, né? Independente de querer a mentoria ou não comigo, é uma coisa que para ajudar todo mundo, assim, tem que estudar checklist, mas também não pode esquecer da parte teórica do estudo. Tem que saber a parte da estrutura, tem que saber atuar, tem que saber se comunicar, mas também tem que saber a parte teórica. Não adianta fazer 200 checklists por dia e não ler o material teórico daquele checklist. Porque aqui é uma base, né? Aqui, na verdade, é a prova, uma parte do que pode ser cobrado. Então, tem aluno, eu já fiz toda a plataforma 3 vezes. Tá, mas no que você melhorou fazendo 3 vezes? Se melhorou a base, o fundamento teórico daquilo, e se sair daquilo? Porque tem gente também que decora o checklist. Gente, no INEP não vai ser assim. Não vai ser assim. É igual, mas não pense em revalidar. Não, gente, calma. Não vai ser, não é para decorar checklist, é para ter uma direção, um direcionamento aqui. Então, independente de se quiser ou se não quiser, para ajudar mesmo, porque eu sinto que tem muita gente boa que não passa porque fica nesse cubo, assim, sabe? Tem medo de estudar teoria porque, já passei a prova teórica. Não, tem que estudar teoria também. Tá? É um erro, né? Porque, como você falou, assim, a gente ainda é bom, né, em colocar coisas lá parecidas com a prova, mas igual, idêntico, nunca. Na verdade, aquela de, qual é o nome? Diabetes gestacional, eu ainda mereci um prêmio, hein, Larissa? Aquela diabetes gestacional. Parecia que foi e tirou do Pense e Revalida. Foi, nossa, até eu chorei quando eu vi aquela prova. Mas não é sempre, né, gente? Não dá para confiar assim às cegas, como a Larissa falou, tem que conhecer o tema. Então, caiu diabetes gestacional, não foi exatamente o que eu tinha feito, né? Mas tinha itens que a gente fala isso porque tinha itens iguais. Então, falou da importância da caderneta da gestante, que em outras estações não foi cobrado isso. Então, a gente justo trouxe uma coisa que a gente falou, é importante, pode ser que eles cobrem. Eles colocaram um item exatamente, tipo, igual a nossa escrita, né? Então, a gente brinca com essas coisas. Algumas premonições a gente faz de alguns itens e acaba acertando. No chute, não, é porque a gente acabou, como a gente falou, né? A gente estudou a fundo o Revalida desde 2020 em diante, e todas as suas mudanças. Mas você tem que saber. Então, o aluno que só tinha decorado aquele checklist que a gente criou, diabetes gestacional, que ia para um lado, quando chegou lá, que ia para o outro, que não tinha que pedir a prova de tolerância, se ele só decorou o checklist, ele não ia saber. Aí ele ia perder todo o final da estação. Então, ele tinha que saber diabetes gestacional para saber até onde ir com aquela mulher, se ela ia para alto risco, se ela não ia, que exame ela tinha que fazer, se tinha que fazer, qual era o tratamento dela. Então, isso era essencial, né? Tá, perfeito. E em relação a índice de aprovação, desculpa, eu tomei um pouquinho mais a palavra, não se assustem, né, que a doutora falou, teve um baixo índice de aprovação,
Isso foi, gente, em todas as mentorias. É. A gente viu isso também aqui de perto na plataforma, né? Então, a gente tem aqui várias mentorias juntas. O Pense Revalida, ele agrupa, né, todos vocês. Então, tem gente aqui que é da doutora Larissa, tem gente que é de mentoria X, mentoria Y, mentoria W. Todo mundo acaba vindo para cá, porque a gente é o banco de checklist, né? Então, tem muito checklist legal para treinar. E ali, conversando com os alunos, teve índice de aprovação? Teve, inclusive teve dentro da mentoria dela. Mas por injustiças mesmo, a gente sempre fala, né? Por questões políticas que estão envolvidas por trás desse exame de revalidação, teve uma nota de corte muito alta, teve mais intolerância por parte dos examinadores, né? E o que a gente confia, a gente acredita, vendo o padrão que o Revalida vem trabalhando, né? É que agora eles provavelmente devem baixar a nota de corte, provavelmente deve ter um índice de aprovação maior, porque esse é o padrão que eles assumiram, né? Então, eles estão trabalhando assim, uma edição cai o número de aprovados, na outra edição aumenta, então eles vão fazendo assim, acreditamos que por um filtro, para segurar um pouco mais o ingresso de pessoas, justo tinha aberto muitos editais do Mais Médicos, né, então tinha muito médico aqui, tem muita coisa por trás. Acreditamos que seja muito política, porque capazes todos vocês são médicos, todos vocês são mais do que capazes de fazer isso, né, eu sempre falo, é um trâmite mais. A parte mais difícil, foram anos, uma trajetória imensa, vocês fizeram. Vocês são médicos. E isso ninguém vai tirar de vocês. É verdade. E isso, não pode esquecer que somos médicos. Muita gente trabalha aqui já também, nos países que se formaram, né? Então, não pode esquecer, vocês trabalham, vocês são médicos, vocês atendem pacientes todos os dias. E quem não atende também não é para se sentir inferior. É só um processo a mais, igual a Evelyn falou, por partes políticas, que é muito forte no nosso país, essa parte, né, bem, não vou falar máfia, mas é um lobby, né, a medicina no Brasil, então é só um processo a mais burocrático, tem que entender desse jeito, não é para ninguém se sentir inferior aqui. Não, não mesmo. Bom, gente, em relação a valores, eu pedi para a doutora Larissa, igual eu pedi para os outros mentores, não falar de valores nessa live, porque o intuito aqui não seria, né, diretamente essa venda, né, óbvio que a gente espera que vocês gostem dela, que vocês confiem nela, igual a gente confia, mas ela vai deixar o contato dela aqui no nosso chat, tanto o Instagram, o WhatsApp, o meio que ela preferir, para vocês estarem entrando em contato com ela, seja agora, seja durante a live, seja no final, mas só no final que ela vai estar respondendo o pessoal. Vou deixar aqui meu telefone, 7762, e o Instagram, Larissa Badim. Aí. Tá certo? Isso. Perfeito, Larissa. Bom, gente, então a gente vai seguir a mesma dinâmica que... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, que eu recém abri, perdão. Onde fica disponível a gravação, a gente já falou. O Revalidando também é um ator, só que sem script no improviso. Quem sabe fazer ouvir. É assim mesmo, na hora. Segura a lágrima lá, é pro paciente simulado chorar, e às vezes a gente chora junto com ele, ali que a gente fala, meu Deus, o que eu faço agora, né? Acontece. É raro, mas acontece bastante aqui, né? Soré disso, gostei disso, de corrigir isso que não precisamos falar. É um erro, né? Às vezes a gente... Eu lembro que tinha uma moça, não vou citar nomes, mas eu acho que o Daniel deve lembrar, que eu lembro dele fazendo essa correção nela, que quando o ator falava para ela não consta no script, ao invés dela simplesmente engatar a próxima pergunta, ela repetia, ela falava, não consta no script. E aí ela fazia outra pergunta. E no final ela somava vários, ela falando não consta no script. Só que ela não precisava falar aquilo, então era tempo perdido. Aí eu lembro dele fazendo essa correção nela. Ela falava, não repete isso, só segue, né? Vai fazendo a próxima pergunta. A mesma coisa do começo, né? Que tinha gente que fala, essa moça era da minha turma. Eu lembro dela. Nossa, ela perdia vários segundos repetindo tudo que o Daniel falava. Tá bom, não consta? Então tá bom, não consta. Tadinho. Igual, quando tem gente que fala que tem que chegar para a câmera, né? Apita para o começo, daí vai lá na câmera e fala, olá, sou Larissa, né?
fala o sobrenome, candidata à revalidação INEP 2020, lá. Para, não precisa disso. São 10 segundos que de 10 em 10, gente, vai perdendo muito tempo. No dia, aqui também, quem nunca fez, no dia é o nome QR Code. Pronto. Eu fiz prova, como eu fiz duas, fiz uma prova que precisava falar todo aquele número e outra prova que não precisava falar nenhum número. Então, isso é na hora que eles vão decidir. Mas é só o nome e mostrar o QR Code lá e pronto. Isso é. Inclusive, a gente forçou eles aqui. Tinha um outro companheiro da sua sala que eu também lembro que ele nunca se apresentava para a câmera, ele já começava a estação direto. E aí a gente fez um simulado com esse pessoal. A gente, a nossa primeira turma, nós fizemos um simulado online, né? Lá em 2023. E aí, no dia da prova dele, quando eu estava por trás da câmera, esse simulado, só para quem não sabem o que é, a gente simulou que era o dia da prova, só que tudo online. Igual era mentoria, só que a gente contratou atores lá e eles não viam a gente. A gente só ficava gravando, nós éramos o chefe de estação, liberando impresso, colocando nota, todos os vídeos, coitado deles, né? Ficaram salvos, depois eles puderam ter acesso para eles se verem fazendo, porque isso é muito importante, se ver fazendo. Tem gente que só vai se ver fazendo a prova no dia que tem que entrar com recurso. E a gente mostrar eles antes como eles estavam, porque a gente via, né? Nós éramos os mentores. Eles conseguirem se ver antes do dia da prova foi um diferencial, porque ali, às vezes, você fala e a pessoa entra por uma e sai por outra, ela te ignora. Só que quando eles mesmos viam os erros deles, eu acho que foi virou a chavinha em muita gente ali, depois da gente mostrar para vocês, olha, como vocês estão atuando. Depois de toda a mentoria, isso foi no final, né? Então, eles tiveram toda a mentoria com a gente, passaram por todas as áreas, e no final eles viram que algumas coisas ainda estavam enraizadas. Aí ali era tipo, ó, se não mudar depois daqui, você não muda mais. Mas deu certo. A gente teve, acho que quase 100% de aprovação. Acho que só uma pessoa foi para recurso e depois, não deu certo, depois passou pela UFMT. Nossa. Mas o importante é que deu certo. Deixa eu só ver se há mais uma pergunta aqui. A Soraya falou, hoje fiz um que não tinha que fazer anamnese. Igual perdi tempo perguntando algumas coisas, e difícil o começo. É quando sai do padrão, isso que ela está querendo se referir. Você está acostumado a fazer uma coisa, quando eles mudam o padrão, como que faz? A Isabelle falou que nessa última nem precisava nada, pegava o nosso papel para ler o QR Code antes de apitar. O meu também era assim, eles pegavam o QR Code. Sugestão para a equipe, adaptar os checklists de 2011 a 2017, porque 2 checklists já tinham sido cobrados, antropometria e sutura. Caiu, só que não caiu igual, né? A gente já tinha checklist na plataforma, tanto de antropometria quanto de sutura. O porquê que a gente fala, né? A gente estuda a fundo de 2020 para cá e tá na plataforma de 2020 para cá tal qual, né? Tem vezes que o pessoal reclama, mas isso teve atualização, a gente coloca uma notinha lá, no ano tal foi atualizado, mas coloca tal qual. Por quê? Para vocês irem vendo esse padrão que a gente fala de prova que vai mudando. Então, um candidato que pega uma prova de 2020 e pega uma prova 2023.2, ele vai ver que é muita diferença. Até na escrita deles, o jeito que eles dispunham os impressos, né, os itens que eram considerados importantes antes, agora são outros. Então, a gente traz isso forte. E antes de 2020, a mudança era maior ainda. Então, a gente não encontra muito sentido colocar vocês para treinar uma prova de 2011 se ela é tão diferente da prova de 2023.2, né? Então, é gritante a diferença. Ah, mas esse tema já caiu. O tema, sim, gente. A medicina, inclusive, tem temas limitados, né? E o foco ali do Revalida tem um intuito mais de o que você precisa saber assim que você sai da faculdade, né? Então, tem uma limitação, vão se repetir temas, eles já repetiram, por exemplo, tuberculose várias vezes, mas não quer dizer que vai ser igual a DIU de 2011. Então, eles vão aplicar aquele tema de novo, mas num novo modelo. E é isso que a gente traz, né? A gente vai agregando temas num modelo mais atual. Tem muito tema adaptado. A Isabelle já está comentando isso. Perfeito. Sempre me perguntam como realizar esse checklist de procedimentos sem os bonecos. Tem estações que só verbalizando não é possível. Essa é uma limitação física que a gente tem, né, pessoal? A gente tenta ali escrever como para você, ou seja, a gente coloca para você descrever o que é, né? Teve uma estação, se eu não me engano, que eu criei que a pessoa tinha que demonstrar com as mãos o que ela estaria fazendo. Mas a gente ainda não consegue colocar um simulador na casa de todo mundo ali, né? Para todo mundo palpar um seio, fazer um Papa Nicolau. Quem sabe um dia a gente vai ter essa condição de colocar para todo mundo. Dani, pode falar.
Oi, Larissa, tudo bem? Boa noite. Boa Quanto noite. tempo? Não, aproveitando essa pergunta da Isabela, eu queria saber, da Isabelle, se dentro da sua mentoria, como que você faz quando é um checklist de procedimento, como que é a sua metodologia, até para aproveitar e para o pessoal entender também. Aham. Eu já, mesmo se você não entrasse nessa pergunta, eu já ia falar que essa parte de procedimentos, eu, na turma anterior, e para estudar eu mesma também com os meus amigos, quando a gente estava estudando, a gente fazia toda a parte teórica daquilo. Então, se você não tiver o boneco, igual a gente não sabe se vai ter o boneco, mas tem que explicar. Pode não ter um boneco lá para fazer, não sei, toracocentese, mas você tem que explicar toda a toracocentese. Então, tem que falar que você vai fazer a punção de alívio entre, né, toda a parte anatômica, explicar tudo, ou podia não ter, pode ter lá, pode não ter, né, a pelve feminina, para fazer a inserção de um DIU, mas você tem que explicar tudo. Podia não ter, não, igual teve na minha prova, a pelve para fazer a... O que era? O Papa Nicolau. O Papa Nicolau, para fazer o Papa Nicolau, mas tinha que explicar tudo. Então, pode até ter a pelve, mas você não pode tocar nela, por exemplo, né? Então, saber a base teórica do procedimento que você tem que fazer ajuda muito, tanto para estudar como na hora de fazer. Se você nunca fez na vida uma toracocentese ou, sei lá, um Papa Nicolau, e você sabe o passo a passo daquilo, vai chegar na hora, pronto, você vai saber. Porque você tem o script, o roteiro daquilo que você tem que fazer. Só lembrar, gente, de vocês também fazerem o que vocês estão falando. Porque a gente até comentou na live com outras doutoras que a gente teve, da estação dessa última prova, né, do seio. Então, o pessoal verbalizava, vou fazer a palpação bimanual, mas demonstrava só com uma mão. Bimanual e estava lá só com uma mãozinha tocando. E a gente fala, pelo amor de Deus, faz o que você está falando. Então, se falarem que vocês têm que tocar, vocês sabem. Né? Então tem que usar os recursos 100%. No caso de se não tiver, daí tudo bem. Daí tem que falar o que você iria fazer. Mas se não, tá ali, você sabe o que você tem que fazer. E tá ali, usa o que tem. E mostra. É o jeito que a gente tem para o estudo virtual, né? Oi, Dani, pode falar. Só para deixar... a doutora Larissa falou que fez a plataforma com a gente, era lá em março, não era do ano passado? Isso, sim. Era março, né? Abril, por aí era. Porque depois, em setembro, surgiram outras plataformas e eles utilizam como a primeira plataforma. Como a gente eu mesma falei, a primeira, que foi a que eu usei, tanto para estudar como para fazer a mentoria com vocês, daí a segunda que eu usei para fazer a mentoria para meus alunos, e a terceira essa daqui. Não é isso? Larissa é nossa prova, a gente não está pagando ela para isso, gente. Aconteceu de verdade. A gente tem os vídeos dela. Até hoje a gente tem os vídeos. Não, mas acontece. Enfim, né? Um grupo um pouco menor, mas estamos ganhando espaço, né? E a gente fica muito feliz, na verdade, de atender esse público, porque é um público que a gente já foi também. A ideia do PENS surgiu justamente porque, que nem a gente sempre fala, né? A gente era amigo de faculdade, a gente estudava junto para as matérias da faculdade. E a gente queria revalidar. Então, para a primeira fase, eu ainda não estudava com ninguém, eu lembro que eu estudei de uma forma mais individual, mas para a segunda fase não dá, né? Segunda fase, você tem que aprender a falar e saber ouvir, ter esse feedback de atriz, né? E aí surgiu a ideia do Pense Revalida e estamos aí até hoje, né? Graças a Deus. Mais perguntas? Não sei se tem mais alguma coisa aqui no chat. Abril em março, tem nos meus destaques do índice, a divulgação, primeira plataforma. Olha aí, ó, mais provas, gente. Perfeito. Bom, vamos abrir então aqui para o pessoal. Perdão, que eu entrei, comecei a falar uma coisa e esqueci, que eu comentado, né? Tinha um colega seu que você estudava com ele também, que ele nunca se apresentava para a câmera, que ele falava, mas no dia eu vou me apresentar. Sim. Eu estava até um pouco impaciente quando eu parava ele. Aí eu deixava seguir. No dia que a gente foi fazer esse simulado online,
que aí ele caiu na minha estação de MFC, quando ele começou a ler o impresso, eu falei, doutor, você não se apresentou para a câmera. Aí eu falei, você não pode seguir a prova. Aí ele ficou todo sem graça. Aí, não, eu sou doutor, tá, que não sei o quê. E eu quieta, né, que a gente deu uma de examinador. Então eu forcei ele a fazer aquilo. E essa foi uma das mudanças da plataforma. Não ia lembrar. Forcei a lembrar, porque no dia você fica tão nervoso que eu já vi gente que fala que esqueceu o nome, né? Para ali na frente da câmera e trava e fala, puta, qual que é meu nome? Esquece. Ou falou que eu dei no QR Code para lembrar qual era o seu nome. Vocês verem o nível de ansiedade, de nervosismo que a gente fica. E agora o Daniel, ele forçou todo mundo a falar o seu nome. Então, na hora que começa o checklist, agora aparece um cameraman filmando e fala, né, se apresente para a câmera. Aquilo ali dura uma série de segundos, que o pessoal tem que aprender a perder esses segundos, porque no dia da prova você realmente perde, né? É o que a gente fala, tocou o sinal, não é que você começa a ler o cenário de atuação, tocou o sinal, você está do lado de fora da sala. Então, tocou o sinal, abriu a porta, fechou a porta, andou até a câmera, falou seu nome, caminha até a mesa, aí você começou a ler. Você tem que perder esse segundos obrigatoriamente e se acostumar. Porque, pessoal, que nem você falou, é alguns segundos, 3 segundos, 4. Gente, 3 segundos, 4, você notifica, você termina de falar que está empregado, pode ir para casa. Você tem que treinar com esse tempo, já. Pois é, tem que considerar eles. Bom, gente, acho que minha colega não se apresentou para a paciente, entrou com o recurso pela apresentação quando entrou na sala e ganhou. Na de preventiva 5, ela se assustou com a paciente. Acontece. Bom, vamos abrir, então, a oportunidade para alguém fazer um checklist aqui. A doutora Larissa hoje vai fazer o checklist de cirurgia. Ela preparou 2 cheques, né, dentro da plataforma. Se que 2 pessoas quiserem fazer, ela está com essa disponibilidade. Se não, se for só uma, tudo bem, não tem problema. A gente queria saber se alguém aqui quer treinar com ela, quer conhecer a metodologia de perto da mentoria dela, né? Ora, gente, não se envergonhe. Lembrando que hoje é o 4º dia de live com os parceiros e a doutora Larissa é a primeira mentoria aqui que está apresentando um modelo de acompanhamento individual. Provavelmente vai ter alguma outra mentoria, mas igual a Evelyn estava falando, a doutora Evelyn e a doutora Larissa, às vezes é uma questão muito pessoal. Tem pessoas que, se tiver 3 pessoas no grupo, a pessoa não tem aquela vontade de fazer, é muito tímida. E esse, eu acho que é um modelo que se adequa muito bem a pessoas tímidas. E também eu acho que treina bastante também. Tem gente que não tem tempo de ficar, sei lá, de ficar vendo os outros. Tem gente que aprende muito vendo outras pessoas. Mas também é tímido de fazer, por exemplo, um dia eu vou, deixa eu ver, depois eu vou. Mas eu já sei tudo, teoricamente, porque estava olhando o outro. Na hora do vamos ver, daí dá aquele branco porque nunca fez. E também tem quem não tem muito tempo mesmo. Tem muita gente agora que entrou no Mais Médicos, né, por exemplo. Então, só vai ter a noite para estudar. Então, essa 1 hora é praticamente sagrada. Então, a pessoa vai querer só fazer checklist. Ou para testar como que está sendo o estudo com os amigos, né? Por exemplo. Tem várias nuances aí dentro do pessoal. Só uma dúvida. Você falou que tem que fazer o repasso da parte teórica também. A sua mentoria, ela disponibiliza algum material? Ou você indica como que é? Só para... Enquanto alguém se... Não, assim, eu disponibilizo o material, os resuminhos que eu usava. Mas eu não tenho, assim, nenhum material grande, nada para ser usado, assim, era o que eu usei para estudar para a prova prática. Coisinhas pequenininhas mesmo, tipo, resuminho do resuminho, o que é para falar em cada coisa. Perfeito. Bom, temos uma pessoa aqui com a mão levantada, doutor Lucas Dias. Lucas Dias. Quer fazer checklist? Sim. Quer fazer uma pergunta? Não, eu quero ser voluntário para fazer o checklist. Bora então, Lucas. Tá, temos o primeiro voluntário, isso aí. Muito bem. Vamos lá. Lucas, você já faz parte da plataforma? Já. Perfeito. Bom, eu vou te mandar o link. Gente, quem está aqui nessa live, está tendo o primeiro contato com o Pense Revalida, ou já entrou em outras lives e ainda não conhece de perto na íntegra, a gente vai estar liberando o teste grátis para vocês. É só mandar aqui no chat o nome completo e o Gmail, que o Dr. Daniel vai estar fazendo a ativação. Esse teste grátis, o que é?
Mas é o mesmo intuito aqui dessa live, né? Então, antes de comprar a mentoria da doutora Larissa, eu quero fazer um test drive, que é isso daqui. Vocês estão vendo como que é na íntegra. E o teste grátis do Pense e Revalida é um test drive também. Então, ali vocês vão ter 5 dias de acesso, 3 checklists. Acho que o doutor Lucas tinha saído e voltou agora. 3 checklists. E ali vocês podem conhecer de verdade como é a plataforma. Tá bom? Então, se alguém, ó, a doutora Andréia mandou. Lembrem de mandar nome e o Gmail. Não pode ser Hotmail, Yahoo, qualquer outro que vocês tenham. Tem que ser Gmail, porque é pelo Google, tá bom? Bom, eu vou estar mandando aqui, então, para o doutor o checklist. Uma informação importante também é de cada 10 revalidando, 8 utiliza a plataforma, pelas estatísticas. Olha só. Sucesso. A gente fica feliz. Bom, eu vou estar mandando o link aqui, que é um pouco mais fácil de estar entrando. Não sei, Larissa, na edição passada você já viu isso, que a gente também teve essa atualização. Antes era só código, né? Quem estava estudando antes era só código. Agora tem um link que o pessoal entra direto. Nem copia mais código. A gente tá... Na minha época, a gente mandava no chat aqui e daí copiava e colava. Mas daí, como mentora, já na edição passada, já usava o link. O link, já estava mais automatizado. Bom, doutor Lucas, eu mandei aqui, ó, mas a galera tudo mal. Eu mandei aqui o link, é só você estar entrando, eu vou ser a atriz, tá bem? É Lucas Pereira da Silva Dias, né? Isso, eu já entrei na plataforma, já estou Já te selecionei. Eu só vou pedir para você compartilhar a sua tela para o pessoal de casa ver o que está acontecendo. Pode ser? E eu consigo ir colocando aqui, Evelyn, para ele? Não. Aí na hora você fala e eu clico. Tá bom? Não entendi. Porque como você é atriz, eu que criei o link, aí eu tenho que colocar a nota dele, tá bom? Entendi, depois, Isso. Se tu quiser entrar nesse link que eu mandei aqui no chat, Larissa, acho que tu já estava com ele aberto aí também, né? Por isso. Aí você vai aparecer teu nome aqui também. Bom, gente, só vou falar um pouquinho da plataforma. Então, quem tá vendo essa portinha número 2, na verdade, eu vou deixar a doutora Larissa, né? Porque a live é dela, não quero tomar o lugar dela. O que significa esse número 2 na porta, Larissa? O número 2 na porta quer dizer que é a estação de cirurgia do primeiro dia. Do primeiro dia. Isso aí. E no segundo dia, como que funciona? Conta para o pessoal que está tendo o primeiro contato agora, para eles entenderem o que é isso. Gente, então... bom, para quem não sabe, né, a prova do Revalida se divide em 2 dias, sábado e domingo, cada dia com 5 estações, sendo uma de cada grande área. Cada porta não vai estar escrito lá, e é feito num hospital, né, geralmente no hospital de clínicas da cidade, que é feita, e é na parte ambulatorial, onde ficam os consultórios. Então, é o corredorzão com os consultórios de cada lado. Com 5, e daí vão ser escolhidas 5 portas. Cada porta vai ter um número, não vai ter escrito clínica, médica, cirurgia. Cada porta tem um número e está sendo repetida, digamos assim, o uso desses números de forma quase que certa, né? Não vou falar que sempre é assim, que vai que mudam, mas sempre que foi usado era mais ou menos desse tipo, que era sempre desse tipo, exceto acho que foi na prova de 2021, que eu já conto. Então, no primeiro dia é 1 ao 5. Então, a porta número 1 é clínica médica, a 2 é de cirurgia, a 3 é pediatria, 4 é gineco ou obstetrícia, que daí eu já conto, e a 5 é de medicina da família e comunidade. Já no segundo dia, não repete 1 a 5, né? É do 6 ao 10. Então, a 6, que seria a 1, clínica médica, 7, cirurgia, 8, pediatria, 9, gineco ou obstetrícia, e 10 é medicina da família e comunidade. O que acontece com gineco-obstetrícia? Geralmente, gineco é no sábado, que é a porta 4, e no domingo é obstetrícia, mas isso sim pode mudar, tá? Não que as outras também não possam mudar, mas o INEP está seguindo esse padrão.
Então, é só para explicar isso. Perfeito, Larissa, obrigada. Bom, gente, Imagina. então, o doutor Lucas, que ele se candidatou, né, ele está ali em frente à porta de número 2, ou seja, como a doutora Larissa falou, uma porta de cirurgia. Naquele momento, a cabeça dele já tem que fechar um esqueleto de cirurgia. Para quem não sabe que é um esqueleto, né, a base para resolver qualquer estação e não zerar. Ninguém pode zerar nenhuma estação, gente, independente da nota de corte, não zerem. E fazer isso é com base do esqueleto. Para quem não tem ideia do que esqueleto, tenho certeza que a doutora Larissa vai explicar a fundo dentro da mentoria dela. E também a gente posso dar uma palhinha também depois que a gente... Desculpa, Evelyn, te cortar. Não, mas se der tempo aqui, eu posso dar uma palhinha de mais ou menos como que funciona, pelo menos a parte de cirurgia, né? Curtinho. Sim. E aí também, quem depois tiver tempo, a gente foi subindo o esqueleto por área lá no nosso canal do YouTube também, para vocês verem quando vocês tiverem tempo. Bom, gente, para quem está vendo a plataforma pela primeira vez, então tá ali o doutor atrás da portinha. Ali no canto superior direito dele tem um reloginho. Se ele clicar ali, ele pode escolher como ele quer ver o tempo, né? Em forma de cronômetro, decrescente, crescente, oculto ou relógio do INEP, que é um relógio digital. Então, lá no dia da prova, você entrou na sala, sei lá, tá marcando 1h10, você sabe que a estação tem 10 minutos, 1h20 vai terminar a sua prova. Aquilo ali, mais ou menos, você tem que se controlar. Spoiler! Você tá tão nervoso na hora que às vezes você nem vê o relógio. Depois falam para você tinha um relógio, você fala, mentira, não tinha relógio. Aí você olha o vídeo e tava lá o seu reloginho. Não tinha água, não tinha relógio, não tinha lenço. Tinha nada lá, mas depois, infelizmente, as coisas estão, só que o nervosismo deixa a gente cego mesmo. Então, muita gente treina sem ver o relógio, dá essa opção também à plataforma, né? E ali embaixo tem 10 minutos, porque é o tempo da estação. Eu posso escolher quanto tempo ele vai fazer a estação, de 6 a 10 eu posso selecionar aqui, e o tempo vai parar sozinho. Ou se não, eu posso parar manualmente em qualquer momento, né? Então, digamos, a gente deixou 10 minutos, em 8 minutos ele não quer mais seguir, por qualquer motivo, e pede para eu parar, eu posso parar também a estação. Não indicamos isso, gente, a menos que seja uma situação extraordinária, sei lá, minha mãe tá me chamando, tem que sair, desligou o computador, você para. Se não, estejam os 10 minutos de prova, porque no dia da prova, terminou de 10 minutos, ninguém se importa. Vai ficar lá dentro 10 minutos e vai aguentar 10 minutos de pressão lá dentro. É assim. Então, treinem isso em casa, para quando acontecer lá no dia da prova, de vocês estarem super bem treinados e acabar o tempo antes, vocês não ficarem se sentindo mal de ficar ali dentro em silêncio, tá bom? Ah, terminei em 6, vou ficar 4 minutos em silêncio? Não indicamos, porque você não sabe o que está no PEP. Começa a falar, vai falando, vai trazendo coisas à tona que às vezes você está falando e está pontuando, né? Bom, a Larissa quer dar mais alguma coisa? Não. Perfeito. Preparado, Lucas? Vamos tentar aqui, vamos ver o que vai virar. Bom, Bora, vou clicar em começar, aí você vai ter que fazer uma segunda confirmação aí, como que você estivesse pronto. Vai surgir um cameraman, vai tocar um apito, vai surgir o cameraman, ali você se apresenta para a câmera e só então vai ser liberado o seu card, tá bem? Eu acho que o Lucas fez ontem, não foi ontem, Lucas? Foi eu que fui candidato para as duas estações de Ele já tá sabendo, desculpa, eu não estava na live ontem, então não estava te conhecendo ainda. Mas perfeito, então, vamos começar. Boa noite, meu nome é Lucas, sou candidato ao Revalida, e agora eu vou estar olhando as minhas indicações. É local de atuação, a atenção secundária, a unidade possui a seguinte infraestrutura: setor de radiologia, ultrassom, tomografia, laboratórios, banco de sangue, eletrocardiograma e leito de internação. A descrição do caso: um homem de 42 anos com queixa de dor abdominal. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou o médico que irá realizar o atendimento do senhor. Eu gostaria, por gentileza, de saber o seu nome, a sua idade, profissão e a sua procedência. E o seu estado civil. Oi, doutor, boa noite. Eu sou o Valentim, tenho 42 anos, sou casado e pintor. Senhor Valentim, eu gostaria de saber, por gentileza, o motivo da sua consulta, como eu posso lhe ajudar? Tô sentindo uma dor aqui na minha barriga, sabe? Entendi. Essa dor na sua barriga, onde começou, quando começou, a intensidade dela começou de forma aguda, súbita, de uma hora para outra, ou foi crescendo a dor? Ai, doutor, dói a minha barriga toda. Não tem um ponto específico, Não, dói a barriga toda, já tem um tempinho que tá doendo, mais 6 horas. certo? A intensidade da dor de 0 a 10, como você classifica? Tem alguma irradiação? Olha, não, doutor, dói assim um 7, mas não irradia não, dói assim a barriga toda, né? Tá certo.
Tem algum fator de piora ou melhora? Eu tomei ibuprofeno, mas não senti melhorar, não. Tá com bastante dor ainda. Teve algum fator desencadeante, alguma alimentação, algum trauma, alguma atividade física? Não consta no script. Certo. Desculpa, qual era o seu nome? Valentim. Valentim. Senhor Valentim, fora essa dor abdominal, você já teve ela antes ou é a primeira vez? É a primeira vez, doutor. Você tem náusea, vômito, febre, diarreia, perda de peso não intencional, algum outro sintoma associado? Eu tive náuseas e também vomitei. Assim, vomitei bastante, na verdade, doutor. Certo. Quantas vezes você vomitou? Tinha alguma característica especial no vômito? Sangue, muco? Não consta no script sobre sangue e muco, mas eu vomitei 4 vezes ontem, 5 vezes hoje, e é bem verde, assim, o meu vômito. Tá bom. Você teve febre? Não, doutor. Tá certo. É, Você tem antecedentes de alguma doença crônica, diabetes, hipertensão, câncer, algum infarto anterior? Eu sou hipertenso, doutor. Infarto não consta no script. Você faz tratamento para hipertensão com o quê? Eu tomei Nalapril. Está fazendo de forma regular? Não consta no script. Certo. Você tem algum antecedente cirúrgico, alergia de algum remédio? Não tenho alergia. E eu já operei uma vez, sim. Eu tive que tirar o apêndice, acho que fala, né? Já tem uns 10 anos. Tá certo. E antecedentes familiares, algum familiar com diabetes, hipertensão? O meu pai é hipertenso. E a minha mãe, ela já teve um infarto. Tá certo. Dentro dos hábitos tóxicos, você bebe, fuma, usa algum tipo de droga? Não, nada disso, doutor. Certo. Então, agora, você pratica atividade física? Como que é a sua alimentação? Não faço nenhuma atividade física, não gosto, sabe? E de alimentação, eu gosto muito de massa, fritura, carne vermelha. Eu sou mais desse time. Ah, entendi. Você não percebeu nenhuma relação com quando come algum tipo de alimento, piora essa dor abdominal? Não consta no script. Certo. Então, seu Joaquim, vou solicitar para o senhor a permissão para realizar o seu exame físico. Deixa eu te perguntar, você tem dor torácica? Não consta no script. Vou solicitar para o senhor, então, o exame físico. O senhor me autoriza? Autorizo. Então, eu vou lavar minhas mãos, vou me paramentar com as luvas, vou solicitar que vocês encaminhem a maca, vou me posicionar ao seu lado direito, e eu quero solicitar o exame físico geral, ectoscopia de pele e mucosas, quero o exame físico cardiopulmonar, com o exame físico torácico completo, eu quero também solicitar o exame físico abdominal, com inspeção, palpação, percussão, e também quero solicitar o exame físico de extremidades, e eu também quero solicitar os seus sinais vitais, com a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, saturação de oxigênio, seus dados antropométricos com índice de massa corporal. Mais alguma coisa, doutor? Vou solicitar também um toque retal Mais alguma e coisa? uma dor abdominal, ectoscopia de pele e mucosas, só isso. Terminou o raciocínio? Hum? Terminou seu raciocínio? Mais alguma coisa? Agora, por enquanto, só isso. O exame físico, sinais vitais, com a pressão arterial normal, sem alteração, frequência cardíaca normal, saturação normal, frequência respiratória normal, ectoscopia, paciente em regular estado geral, faciálgica, febril, hipocorado, hidratado, acianótico, nictérico, alerta, orientado em tempo, espaço, pessoa, cardiopulmonar, ritmo cardíaco regular, sem sopros, aparelho respiratório, ausculta, sem alterações, aparelho abdominal, inspeção, abdômen francamente distendido, cicatriz em fossa ilíaca direita, sem circulação colateral ou hematomas.
ruídos hidroaéreos presentes, abdômen tenso, doloroso, palpação superficial profunda, de forma difusa, não possível investigar visceromegalias, percussão, hipertimpanismo e dor abdominal, toque retal, tônus preservado sem fezes na ampola retal. Seu Joaquim, Valentim, doutor. Valentim, quando foi a última vez que você foi ao banheiro, as suas evacuações, como estão? Ai, doutor, eu não elimino gases nem fezes já tem uns 3 dias. É a primeira vez que isso acontece? Essa dor na minha barriga é. Não, essa prisão de ventre e falta de eliminação de gases? Não, habitualmente eu vou todos os dias, uma vez por dia, pelo menos. Certo. Você teve antecedente cirúrgico? Certo. Então, nesse caso aqui, seu Joaquim, eu vou solicitar alguns exames para você, tudo bem? Tá bem. Eu vou solicitar para você um raio-x de como se diz? Uma rotina de abdômen agudo. Eu quero solicitar a radiografia de tórax em PA, abdômen em pé e deitado, e um ultrassom abdominal. Mais alguma coisa? Vou solicitar também hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, PCR. Também quero solicitar amilase, lipase. Quero solicitar para o senhor também uma gasometria arterial. Mais alguma coisa? Por enquanto, dá um eletrocardiograma também, se tiver. Mais alguma coisa? Só isso. Série vermelha sem alterações, as plaquetas normais, uma leucocitose discreta, sem desvio à esquerda, glicemia dentro do parâmetro normal, função renal sem alterações, sódio e potássio dentro dos parâmetros normais, cloro também, amilase dentro dos parâmetros normais. A gasometria, estou vendo que o senhor está com uma alcalose metabólica, certo? E a radiografia, eu estou vendo que o senhor tem, olhe para a câmera e descreva os achados radiológicos. Estou vendo aqui que você possui uma distensão intestinal com sinais de pilha de moeda. Dá para eu perceber também aqui a presença de níveis hidroaéreos. E a minha hipótese diagnóstica para o senhor será uma obstrução intestinal alta por bridas, e a minha conduta será a sua internação, se você me permitir, com a sua hidratação e analgesia. Também vou iniciar o tratamento clínico para o senhor, passando como se fala? Clíster glicerinado via oral, para tentar desobstruir esse intestino. Caso não seja resolutivo, a opção seria um encaminhamento para o centro cirúrgico para uma resolução cirúrgica. O senhor tem alguma dúvida? Não consta no script. Então, a principal causa desse tipo de obstrução intestinal seria por bridas, mas poderia ser um diagnóstico diferencial de obstrução intestinal baixa. Fim de estação. Vamos lá. Parabéns, doutor. Meu raciocínio não desenvolveu bem o que era até o exame físico. Foi mesmo, vou deixar a palavra com a Larissa. Nossa, gostei bastante. Eu estava aqui, eu abri outro para começar a pontuar. Parabéns, Lucas! Para quem vai fazer a primeira vez, meu Deus! Nossa, um arraso! Obrigado. Vou tentar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver quanto que você tirou. Consigo. No meu aqui, ó, 7,75. Olha que beleza. Quer que a gente vá corrigindo junto aqui? Vamos corrigindo para o pessoal também conhecer agora como vamos que fazer funciona a com o plataforma. da Evelyn. Isso. Assim a gente vai falando junto que eu fui anotando aqui também algumas coisas. Então, vamos lá. Na parte da apresentação, ele se apresentou, cumprimentou o paciente, então ganhou o 0,25. Na parte da característica da dor, perguntou todo o Alícias. Gostei, muito bem, isso tem que ser bem padronizado. E o que eu gostei também é que você... Oi? Não, pode dar o feedback depois, só queria comentar uma função da plataforma, pode falar.
Gostei que você perguntou em blocos. Isso é bem importante para não demorar muito de perguntar. Tem gente que pergunta, onde que dói? Daí espera responder. Como que dói? Espera responder. Então, perguntar em blocos facilita muito, primeiro, para não esquecer, segundo, para ser rápido. Isso você O que eu percebi também é que, mesmo assim que a gente pergunta em bloco, a respondem. gente não pode também fazer uma metralhadora de pergunta, porque no final nem o ator sabe o que responder. Fala assim, o que ele perguntou mesmo? Será que, né? Então, eu treinando... Também eu vou falar para você, porque na parte da características da dor, você perguntou em um bloquinho de 3, que é o que eu gosto, bloquinho de 3. Mas depois, na parte de sintomas associados, você perguntou todos, mas daí você foi uma metralhadora. Porque você perguntou vários. E eu não respondi propositalmente. Assim, propositalmente porque eu também não lembrava tudo que ele tinha perguntado. E olha que eu tô com o script na mão. No dia da prova, ele não vai ter o script na mão. Então é mais difícil ainda de lembrar. Então, mesmo quando for perguntar em bloco, não metralhar, né? Eu até anotei aqui, enquanto eu estava escrevendo, fui fazendo certinho, né? Perguntou em blocos. Daí você passou para os sintomas associados. Tem náusea, vômitos, febre, não sei o que. Meu Deus! Eu coloquei 3. Porque senão o paciente, o ator, né, ele esquece. Esquece. Ele não vai responder, ele vai responder 2. Você vai ter que voltar a perguntar. E na plataforma mesmo, a gente tem até uma noção de como o ator se sente, né, com as perguntas, porque a gente também, praticando com os amigos, a gente sabe, né? Meu colega me perguntou 5 coisas, eu vou responder só uma que está no checklist, o resto eu nem sei o que ele perguntou, né? Então, você tem essa noção também de como você perguntar. Área médica. Imagina uma pessoa que nem é da área médica, que foi treinado para aquilo horas antes de você chegar, recebendo uma metralhadora de pergunta, e gente usando termos médicos com ele, e a pessoa fica... Meu Deus. Que se for de manhã a prova, a pessoa tá lá desde Bem isso, a gente começa a prova 11, meio-dia, né? Não. Que horas começa a prova de 11 manhã? Abre o portão. Pois é. Daí entra meio-dia, começa meio-dia, mas eles estão lá, gente, desde as 7 da manhã. Eles estão lá desde as 7 da manhã. Eu sei porque o meu irmão foi trabalhar no Revalida já. Eles entram lá, deixam tudo, celular, tudo, começam 7h30. Então, imagina, eles têm que sair da casa deles bem antes disso. Estão com sono, estão cansados, às vezes estão ali só pelo dinheiro. Para quem faz à tarde, também estão cansados, porque já fizeram isso o dia inteiro. Eles estão cansados sempre. Com certeza já respondi e não respondeu. Isso daqui já perguntou e foi o que saiu faz 10 minutos. Então, o ator está cansado, a gente fica cansado, então tem que estar bem certinho esse esqueleto na cabeça. Mas muito bem, passando aqui para o item 4. Você perguntou catarse e eliminação de flatos, mas eu coloquei 0 aqui. Porque como tem o roteiro, como tem o lá que não pode voltar, eu prefiro ser má, entre aspas. Exatamente. Ser má, ser ruim. Eu não com o diagnóstico ainda. Para eles não voltarem. Eu percebi. Eu prefiro ser ruim, né, com meus alunos ou com o colega que eu estou treinando, do que passar a mão na cabeça e daí lá na hora achar que pode voltar e não pode. Mas uma amiga minha voltou. Gente, a gente não sabe se o avaliador vai dar ou se não vai dar. Então, é melhor ter o pensamento de eu não vou ganhar ponto do que contar com a luz divina na cabeça do avaliador. Por isso que eu coloquei... Eu só queria fazer o adendo. Só volta um pouquinho, Lucas, para quem está vendo pela primeira vez. Esse quadradinho azul que vocês estão vendo, esse zinho, o que é isso? É informação de teoria. A plataforma Pense Revalida, ela é voltada no treinamento prático, né? Então, é checklist. Como a doutora Larissa falou, não adianta só saber o checklist, não adianta decorar, tem que saber a teoria. O nosso forte não é material teórico. Porque a gente pensa que vocês, para chegarem aqui, já aprovaram a prova teórica, obviamente. Então, teoria vocês têm muita. Só que é óbvio que a gente sempre esquece uma coisa ou outra. Então, a ideia desse izinho é trazer uma revisão rápida de alguma coisa importante, para vocês não terem que toda hora voltar lá no material teórico. Então, antes era só passar o mouse em cima do i, só que muita gente nem via esse i ali no calor do momento de estudar com os amigos, aí a gente obrigou vocês a lerem colocando o que está no i nesse quadradão azul aí. Então, não tem como falar que não viu agora, tá? Ali a informaçãozinha importante para ajudar, né, na realização do checklist.
Por isso que esse aqui eu coloquei 0, tá? Mas sim, você perguntou. Só não perguntou na hora que tinha que perguntar, assim, entre aspas, né? Para o INEP. No item 5, perguntou tudo, perguntou comorbidades, alergias, cirurgias, muito bem. Até a medicação em uso, né? Você estava fazendo uso da medicação, você não estava. Para cirurgia, isso até que não precisa, mas é bom perguntar. Se perguntou, não demorou, tá ótimo. Hábitos de vida, perguntou todos também, muito bem. Aqui, se sobrar um tempo, se a pessoa falar, não pratico nenhum tipo de atividade física, minha dieta é rica em massa, fritura, não sei o que lá, não sei o que lá, e tiver lá no exame físico que é obeso, ou até mesmo se não tiver, se sobrar um tempo no final, independente se for cirurgia ou não, fala, melhora o exercício físico, para de fumar, para de beber, sempre é bom. Pode não contar, né, porque é cirurgia, mas assim, fixa na cabeça e pode não esquecer em outras, que daí pode contar, tipo medicina da família e comunidade. Exame físico, muito bem, perguntou se podia fazer, né, pediu a permissão, se lavou e se paramentou, ganhou ponto completo. Daí, nos sinais do exame físico. Aqui, eu até anotei. Não, peraí, deixa eu falar uma coisa. Que não está aqui, mas que eu, por exemplo, se eu fosse fazer um checklist aqui, eu ia gostar que falasse, já que é um tema de abdômen agudo, que falasse algumas manobras que você queria ver no exame físico. Igual você falou, que isso é maravilhoso, já está praticamente medular em você, sinais vitais, exame físico geral, né, ectoscopia, fala de todos os aparelhos, e daí a parte específica, já que a queixa abdominal especifica bem a queixa abdominal, igual você falou. Você falou inspeção, ausculta, percussão, palpação, mas já pensando em um abdômen agudo, fala, quero ver se tem, se vou fazer o sinal de Bloomberg, vou pensando numa colecistite, né, alguma coisa relacionada à vesícula, Murphy, já fala ali 2 ou 3, só para ver se vai estar positivo, porque pode ser que tenha no checklist, principalmente abdômen agudo. Era isso, só um parênteses. Na parte do exame físico, você leu o exame físico. Então, aqui, se eu fosse ser ruim, eu colocava 0. Eu coloquei 0 aqui para você. Porque você leu, entendeu? Você não interpretou. Então, o avaliador não sabe se você sabe aquilo ou se você não sabe, porque você leu. Você tinha que, ou você lê tudo, igual você fez, e fala os pontos positivos, olha, segundo o teu exame físico, você está com isso, 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 isso. Ou então você só lê na tua cabeça, sem verbalizar, sem ler alto, dá uma lida assim, quietinho, só para ficar mais rápido, né? Igual eu falei aqui, leitura do exame físico, fazer em silêncio, se você preferir. Eu fazia em silêncio para ser mais rápido. Preciso... Gente, olha como que eu faço. Eu estava no meio da estação, eu já estava assim, puxando o ar. Na primeira vez que eu fiz. Na segunda vez, porque eu falo alto, né? Não estou gritando, por favor. Eu falo alto. Então, daí, na segunda vez, eu comecei a ler em silêncio e eu só verbalizava o que ele tinha de positivo, né? De pontos importantes. Então, eu não falava, ele está com o IMC normal. Isso está normal, isso está alterado, tá? Então, por isso que eu coloquei 0 aqui. Só para fixar isso na cabeça de vocês, tá? Que tem que verbalizar os achados, não só ler o exame físico. O solicitou o toque retal, muito bem. Sempre fazer o toque retal em cirurgia, principalmente abdômen agudo. Nos cheques. Principalmente abdômen agudo. Exames complementares, ganhou adequado aqui, o único que faltou foi cloro, porque nesse caso, como é o ponto de baixo, né? Precisava falar aqui hipoclorêmica, mas até aqui eu vou deixar, tá? Não vou colocar 0,5. Alcalose metabólica, coloca aí hipoclorêmica que falou, porque é só sabe? A cerejinha, mas que agora você não vai esquecer. Mas porque precisa, né? Mas tá ótimo, falou, solicitou muito bem, muita gente esquece, e é super importante.
O resto tudo você acertou. Exame físico de abdômen agudo. Sempre a rotina abdômen agudo, você falou as 3 incidências. Tórax, PA e perfil, e abdômen, ortostase e decúbito dorsal. E falou o sinal de empilhamento em moedas, já dando diagnóstico de abdômen agudo obstrutivo pelas bridas, né? Pela cirurgia anterior dele. Internou, muito bem, internou. Daí aqui, você falou do clíster, mas o clíster, ele é para abdômen agudo baixo. Não é para abdômen agudo alto. Porque eu estava tentando lembrar um outro nome, que é... A sonda, eu acho, não era? A gente tem que passar a sonda, mas tem um remédio, como que chama? Eu esqueci, mas tem uma medicação que a gente pode fazer, que ele é um contraste isotônico também. Eu acho que é o gastrografin, não é? Gastrografin, isso, era o gastrografin que eu queria lembrar. Para a brida, na minha cabeça tinha esse tratamento clínico inicial. Tá. Então, daí aqui eu coloquei, porque, gente, eu tava colocando aqui, será que ele falou, será que ele não falou? Bom, na sonda você não falou, né? Não. Ou é 0. Daí você internou, mas não passou todos esses tratamentos, né? Não, você falou jejum, mas daí não hidratou, não fez a correção hidroeletrolítica. Eu acho que você chegou a falar analgésico. Eu falei hidratação. Falou hidratação? Parenteral, hidratação EV com solução fisiológica, se eu não me engano. Mas dentro aí eu não falei, assim, não, eu zerei essa aí. Essa daqui você zerou, que falou uma coisinha só, e daí eu falei, olha só. Tá, então esqueceu isso, mas é coisa que dá para solucionar. O que importa é que você foi maravilhoso. Esqueceu da sonda, que é para abdômen agudo obstrutivo alto, e falou que se não melhorasse, ia solicitar a ajuda da equipe de cirurgia. Muito bem. Sim. Que aqui também sempre não está no PEP, mas sempre que tiver um tempinho, já que você vai chamar a cirurgia, caso o paciente pergunte, ou caso sobre um tempo, já fala, vai ser aberta ou fechada, ou pode ser videolaparoscópica, ou pode ser aberta. Coisas que vão somando assim, mas, né, só para clarear um pouco. Sim. Isso. Ficou alguma dúvida aqui? Lucas, abre sua análise de resultados, só para a Larissa ler seu gráfico. Aí, ó. Então, aqui, o que... não sei se todo mundo já está usando a plataforma, os pontinhos aqui vai de acordo com a pontuação dele lá no PEP. Então, em acolhimento, a parte de acolhimento ele acertou tudo, né? Anamnese ficou faltando umas coisinhas, que foi que eu tirei do... Nem lembro o que foi que eu tirei. Foi do trânsito intestinal. Da catarse. Da catarse lá, que você não tinha perguntado na hora, mas você perguntou. Daí depois a verbalização do exame físico, não que você não fez, né? Mas a verbalização que faltou. Daí o resto, tudo maravilhoso, e daí só não fez essas medidas gerais de estabilização hemodinâmica do paciente, né? Isso. Estabilização clínica. Gráfico, tá te roubando a palavra. Esse gráfico serve para quê, né? Como a Larissa falou, isso é em gráfico a pontuação que ele tirou. Então, ele tirou 7,75. Ele olha aquilo ali, né, e fala, pô, tirei 7,75, te dá aquela sensação, não tô ótimo, mas também não tô uma porcaria. Mas o que eu tenho? Fica aquilo, né? O que eu preciso melhorar? Eu tenho que pegar esse tema do zero, tenho que assistir aquela videoaula de 2h30 para eu saber esse tema? Não, o Lucas, ele já consegue ver visualmente aonde é. Então, uma anamnese que não está 100% completa, ali é um pouco da atuação na parte do exame físico, e a conduta que ele caiu por debaixo da linha de segurança, que a gente sempre tem que estar acima. Então, ele já sabe exatamente, olhando ali no visual, aonde ele tem que investir o tempo dele quando ele quiser melhorar a nota nesse checklist. Lembrando do que a doutora Larissa falou, não adianta ele só decorar esse checklist. Quando ele cair lá de novo, ele fala, não, esse daqui eu já sei. Faltou isso, e ele fala por que é esse checklist. Porque no dia da prova pode cair esse mesmo tema, mas não esse mesmo checklist, gente. Então, vai cair esse tema, mas com uma outra derivação. E se ele não estudou o tema, ele não vai saber igual. Olha lá, o Guilherme falou. Guilherme! Olha, eu lembro de você.
Guilherme falou, não ganhei pontos no exame físico na estação de Escorpião da prova passada por só ler o exame físico. Agora aprendi a lição. Então, não pode ler, porque o avaliador está falando meu mentorado. Ai, meu Deus. Não pode ler o exame físico só. Ou você lê e volta a falar os pontos positivos, né? As coisas relevantes, ou não lê, só fica para você ali em silêncio e verbaliza só as coisas importantes, porque ele não sabe que se você está lendo aquilo é normal, aquilo não é normal, então precisa identificar, falar, olha, isso daqui está errado, isso daqui não é normal, que é a identificação, né? E se cada um tem uma estratégia, né, doutora Larissa, por exemplo, né? Lembra que ela realmente lia em silêncio. Já eu não, eu leio em voz alta todos os impressos. Então, o que eu fazia? Eu estava lá lendo, aí dizia, sei lá, frequência cardíaca 110. Aí já verbalizava. E já falava 110 taquicárdia. Ou às vezes está escrito a própria palavra, o paciente se encontra taquicárdico. E eu estava lendo rápido, falava, e é isso, aí você volta e repete isso ali. Ou seja, taquicárdico, tá alterado. Você tem que fazer uma ênfase para o examinador ele entender que você sabe que taquicárdico não é normal. Então, você fala taquicárdico, tá alterado, volta ali alguns segundos. Mas cada um tem que pegar a sua forma, né? Então, ela fazia em silêncio, eu fazia falando alto. Vocês vão encontrar a volta. Então, por exemplo, quando eu estiver lendo os sinais vitais, e aí eu vejo, assim, passo o olho e vejo que está tudo normal. Eu posso só dizer, então, sinais vitais normais, eu não preciso verbalizar cada um, se tiver tudo normal. Não precisa, mas isso depende de, assim, como eu tenho esse jeito meio lerdo de falar, ainda mais nervosa, eu demoro muito lendo em voz alta. E também eu acho que se tá normal e não é relevante, sinais vitais normais. E falar para o ator, né? Eu falava para o ator e para o avaliador. Então, olha... Pedro, então sinais vitais estão normais. E daí, né, isso já é linguagem técnica. Mas coisas que não tinha linguagem técnica só, eu falava os dois. Tua frequência cardíaca está elevada, você está taquicárdica. Isso é rápido, não é? Precisa demorar muito, muito. Isso com o tempo a gente vai pegando o jeito. A gente fala uma coisa para o ator e daí fala já para o avaliador. Porque às vezes também falar só a linguagem coloquial, né, do paciente, não pontua. Ou falar só a linguagem técnica, às vezes o paciente fica, e daí? E o avaliador fala, sabe, não pontua também. Então, já falo os dois, se possível. Se não, sinais vitais normais está ótimo. Eles aceitam sim. Tem uma pergunta aqui da Tabata também. Doutoras, uma pergunta. Vocês fazem mentoria individual? A minha mentoria é individual. Ela entrou depois, a Tabata. Tabata, a minha mentoria é individual. 1 hora por aluno para fazer os checklists que derem para fazer nesse tempo. Perfeito. Fala comigo lá, eu mandei o meu... Manda de novo. Deixa eu mandar aqui no chat, teu número, teu WhatsApp, teu Instagram. O pessoal está entrando em contato com você. E Suzana Doco está com a mão levantada. Não sei se tem alguma dúvida. Eu acho que ela não era essa que queria fazer? O checklist? Não sei. Doutora Suzana? Às vezes levanta a mão sem querer também. Tinha 2, mas agora só tá ela. Aqui, mandei de novo. Foi sem querer. Tá. Às vezes acontece. Dá tempo de fazer mais um, se alguém quiser fazer mais um. Tem uma pergunta aqui do Guilherme no chat. Quantas semanas? Guilherme, então, eu tô com... Não sei se é para falar, se não é para falar. De valores, só que a gente pediu para ninguém falar, para chamar no privado, conversar. Mas toda essa metodologia aqui é seu momento. Tá. Então, eu tô com vários pacotes, entre aspas, vários, né? 3. Para cada um se adequar ao seu nível de... ao que quiser. De tempo e dinheiro, né? Eu sei como que é, gente, eu já fui estudante, eu sei como que é complicado, às vezes a gente não tem tempo, muita gente agora não mais médicos, o que eu tô fazendo? Né, vou fazer? Vou fazer 3 tipos,
ou só aula 2 vezes na semana, claro, cada um vai se adaptando, a gente pode melhorar, fazer isso melhor com cada aluno de forma individualizada. Mas, no geral, 2 vezes na semana por 4 semanas, ou 2 vezes na semana por 3 semanas, ou 1 vez na semana por 5 semanas. Daí cada um vai vendo. Também faço aula avulsa. Tipo, eu quero fazer só uma aula para ver como que eu tô. Geralmente, antes da prova, né? Querem, tipo, aula extra, assim. Vamos testar, fazer uma aula no sábado, uma hora no domingo, para ver como que eu tô de verdade, assim, na real. Sem ser mentoria mesmo, sabe? Sem fechar um pacote. Então, eu estou fazendo esses jeitos. 2 aulas na semana, 4 semanas, 2 aulas na semana, 3 semanas, ou 1 aula na semana, 5 semanas, ou aula avulsa. Manda mensagem para mim que eu respondo todo mundo. Depois fica mais fixado. Mas muito bom, né? Como o doutor Daniel falou, nós estamos no nosso evento, né? Hoje é o 4º dia de evento, e é a primeira mentoria que apresentou a metodologia individual, né? Então, vai vir mais gente, né? São 10 dias esse evento, pessoal. Então, a doutora Larissa foi a primeira a apresentar, que, como ela falou, tem gente que é mais tímido, não quer fazer checklist na frente de outra pessoa, ou não quer ouvir outra pessoa, né? Tem gente que aprende muito ouvindo. Eu era do time que eu não queria ouvir ninguém, eu só queria falar. Na minha época, eu falava, não quero. Pra mim era um saco. Quando eu ia estudar com os meninos, não sei se o Daniel lembra, acho que ele também fazia a mesma coisa. Quando não era a minha vez de ser atriz ou a médica avaliada, eu desligava a câmera e ia lá ver alguma outra coisa, ia tomar uma água, nem prestava atenção. É um erro, né? Porque toda forma de estudo era válida. Mas ali você se distrai e fala, não é eu mesmo. E às vezes o erro do outro é uma coisa que se aprende, né? O jeito de fazer, que é algum macetinho. Com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Maricela falou que tinha levantado a mão, mas já foi esclarecido. E a Tabata perguntou, vocês têm uma perspectiva da possível data da prova prática? Especulações só, Tabata. Quando não tem edital, é todo mundo fazendo especulação com base do que vem acontecendo, né? Geralmente ali no 1º, 2º final de semana de junho, mas como foi um pouquinho para frente a primeira fase dessa vez, a gente acha que eles vão passar um pouquinho mais para frente. Igual aquilo, especulação. Pode ser que seja isso, pode ser que aconteça um tempo sombrio novamente, igual quando ressurgiu o Revalida, né? Que ficou 2 anos sem, que aconteceu também, passaram a primeira fase e depois demoraram mais de 1 ano para aplicar a segunda. Pode ser que aconteça? Pode, a gente não sabe, né? Então, estamos todo mundo se preparando para estudar para junho. Esperamos que siga em junho. Mas os últimos 2 anos, 2022 e 2023, a prova prática do meio do ano foi ali por 20 de junho, mais ou menos, entre 20 e 25. E a prova prática no 2º semestre foi entre dia 2 e 5 de dezembro. Isso. Eles vão ali uma nos prova em primeiros agosto, de semana. uma prova em março. Isso. Teórica. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, seja sobre o tema? O Daniel quer falar. Pode falar, Daniel. Não, só queria fazer uma pontuação, porque agora essa prova do Revalida ela é regulamentada por lei. Então, pode ser que aconteça 1000 coisas, mas agora dentro da lei, eles têm pelo menos 2, que agora foi aprovado 3. Algumas pessoas falam que já foi sancionada, e essas 3 provavelmente vai começar ano que vem. Mas agora, diferentemente de antes de 2020, 2021, que era aquela bagunça, agora é regulada por lei essas provas. Isso de ter 3 também, gente, não necessariamente vai ser as 3 no mesmo ano. Saiu lá, né, que eles têm que publicar o edital. Então, como eles meio que seguiram o mesmo calendário, eu acho muito improvável que as 3 aconteçam este ano. Então, deve sair o edital, porque já está na lei, né? Então, sai o edital e eles podem fazer, não sei, em fevereiro, a segunda fase, a terceira, né, que eles teriam que fazer. Vamos esperar. Isso é o que a gente espera, né? Que eles cumpram a lei, que eles façam as coisas. Mas a gente tem que ficar na expectativa até sair o edital, não de braços cruzados, né? Já mão na massa, estudando, fazendo mentoria, estudando na plataforma, porque se ficar esperando o edital, ele sai ali muito em cima da prova, né? Perde muito tempo de estudo. 2 meses e meio aí é um tempo bom.
para fazer. É verdade. Bom, alguém tem alguma outra dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa mais para a doutora Larissa? Seja desse tema específico na parte de teoria, seja de uma conduta na prova, ou sobre qualquer outra coisa, né? Sobre a história dela, a trajetória. Esse é o momento, gente. Qualquer pergunta, dúvida, querem que eu fale mais alguma coisa? Aproveitem as dicas, né? Checklist. Como ela fazia para estudar também. Ela Como eu contou um fazia pouco. para estudar? Bom, isso sim é interessante, porque como eu tenho dois... Vou tentar ser bem rapidinha, tá, gente? Como eu tenho duas tentativas, eu posso contar o que eu fiz na primeira e o que eu fiz na segunda. Bom, na primeira tentativa, a prova teórica, eu estudei sozinha, fui super bem na prova teórica, então eu estava tipo, nossa, vou continuar estudando desse jeito que eu estou fazendo, né? Desse jeito está dando certo. Então, passei sem recurso, sem nada, engatei com umas amigas, éramos 4, a gente fazia checklist de manhã ou à tarde, e com amigas online mesmo, pessoas desconhecidas para mim. Então, a gente estudava um período, a gente fazia 20, 25 checklists em uma manhã. Então, era bem pesadinho. Isso no método antigo, antes da plataforma, não foi que você estudou? Com os PDFs lá. Daí, à tarde, eu estudava com os meus 2 amigos da faculdade, que também estavam estudando, né? Daí eu fazia de novo checklist com eles. Tipo, eu tinha essa ideia que eu tinha que fazer checklist sim ou sim. E daí, à noite, quando algumas coisinhas, eu acho que eu tenho que melhorar nisso, tenho que melhorar aquilo, eu dava uma lidinha em alguma coisa teórica. Tipo, lidinha em uma coisa teórica. Tá. Era assim o meu método de estudo para a primeira tentativa, que eu não passei por bem pouquinho, mas não passei. A segunda tentativa, eu falei, o que aconteceu, né, para eu não ter passado? Além do nervosismo, que realmente eu estava muito nervosa, a de hidrocele, que foi a de 2022.2, gente, eu não sabia nada de hidrocele. Então eu falei, se eu soubesse alguma coisa de hidrocele, se tivesse vindo na minha cabeça a hidrocele, e eu vi na faculdade hidrocele, se tivesse surgido alguma coisa teórica na minha cabeça de hidrocele, eu ia ter passado. Então eu falei, eu preciso estudar teoria. E foi isso que me reprovou. Foi isso que me reprovou na prova de 2022.2. Então, o meu método de estudo para a segunda fase, para a segunda tentativa, daí éramos 3, que foram os 3 que não passaram, eu, a Duda e o meu outro amigo. A gente fazia checklist de manhã, geralmente era de manhã, eram 15 checklists, cada um fazia 5, então 5 sendo atriz, 5 sendo médica e 5 só olhando, ou não, igual a Evelyn fazia, ou não, que era aquela idinha para comer alguma coisa, tomar uma água e encher a garrafinha. Então, eram 15 checklists, das 8 às 11h30, mais ou menos, e à tarde eu estudava teoria. Não fazia nada depois à noite. Eu estudava teoria, lia meus resumos. Entrava na mentoria, olha aí. Não, calma. Fazia meus resumos e vi que estava faltando alguma coisa técnica. E daí, em abril, acho que foi que você... Abril ou maio? Acho que foi a segunda turma. Não, acho que foi em maio, porque foi a segunda turma. Acho que a primeira nossa foi em abril e vocês entraram na turma de maio. A primeira, eu acho que foram os primeiros dias de maio, que daí foi bem intenso, né? Foram 18 aulas, que eu fiz a mentoria do Pensa e Revalida, que era à noite daí. E isso foi bom para eu pegar bem, assim, as coisas que eu estava precisando melhorar, ver as outras pessoas fazendo. Tinha um amigo meu também que treinava comigo, que também estava na mentoria, então daí a gente começou a aplicar as coisas que a gente estava vendo na mentoria no estudo de manhã. Então foi assim, uma alavanca, né? Fora que também veio a plataforma, então tudo, aquela facilidade fluiu mesmo. E aí passamos.
Então, foi isso, por isso que eu falo, é muito importante. Primeiro, a plataforma ajuda muito, muito, a ser ágil, a facilitar na hora da correção. Ou falou ou não falou. Porque às vezes, ai, não, você não falou, ai, não sei o quê. Não, falou, a gente tá vendo ali, vai clicando na hora e pronto. E a rapidez, né? Segundo, a facilidade de achar. Pronto, vai, coloca ali apendicite aguda, já está em 5 segundos. Então, agiliza muito o estudo. E ainda vê o que você precisa melhorar, né, nas métricas ali. E daí, a parte do estudo teórico também. Então, foi isso que melhorou, que fez eu passar. Daniel? Eu vou fazer uma pergunta que é interessante que perguntaram aqui no chat. Se na sua mentoria você tem algum cronograma específico, ou você recomenda fazer cronograma para a segunda fase, ou você vai meio que sentindo cada pessoa e vai indo para um lado específico? Tá. Na minha primeira mentoria, eu via o que as pessoas, eles faziam checklists, né, já usando a plataforma, então eu usava o que eles não tinham feito ou os que estavam com nota baixa. Eu não tinha um cronograma. Se o mentorado quiser que eu faça um cronograma, eu faço, porque eu já tenho o que eu usei, né? Então, eu disponibilizo esse que eu usei. Mas não, antes eu não tinha nenhum cronograma, não. Eu via o que o mentorado na plataforma, a gente consegue ver o que já foi feito, as notas, né? Então, eu usava os checklists com ou as notas baixas ou o que o aluno ainda não tinha feito. Agora, se a pessoa quiser que eu faça, sim, eu disponibilizo o que eu usava. Eu particularmente, eu acho que até é uma ideia que a gente... Ter um cronograma? Dentro do Pense, a gente tem mais ou menos uma sintonia, que claro, cada um tem a sua opinião, são várias cabeças, mas a ideia do cronograma, ele quebra o fator surpresa de que tema você vai fazer, né? Então, pode ser talvez um cronograma por área, né? Que seria uma coisa um pouco mais superficial, assim, mas eu acho que o cronograma, não sei se você comparte dessa mesma ideia, mas um cronograma por tema seria uma coisa que não seria uma coisa tão real, assim, para o treinamento. Por dia, né? Para o treinamento, não. Mas assim, para usarem com os amigos, eu acho interessante para ver como que estão. Eles usam entre eles. Claro, a segunda vez, eu usava um cronograma, a gente chegou a fazer 400 checklists. Na minha época, eram 150, eu acho que aqui na plataforma. Então, a gente fez toda a plataforma, os 3 fizeram toda a plataforma. Eu lembro de vocês falando isso na mentoria, que vocês já tinham feito. Você falou, eu fiz como atriz, eu já fiz como médico avaliadora, eu já fiz olhando, eu já fiz tudo. E a gente não decorava, porque é diferente. E éramos 3, então é muito diferente quando era na nossa vez. E daí, quando acabaram os temas, a gente tinha 400, e eram 150, a gente começou a fazer os nossos checklists. Então, isso ajuda a ter mais ou menos os temas que precisam ser estudados, mas sim, acaba mesmo com essa surpresa. Nos primeiros dias que a gente sabe mais ou menos o que é, não, vamos, tipo, já sei que eu preciso perguntar para apendicite, né? Assim, a gente não seguia bem o cronograma por dia. A gente fazia o tema e daí escolhia aleatório o que ia fazer naquele dia. Era aleatório. Não é na segunda, vamos fazer hemorragia digestiva alta, na terça, né? Não era assim. Porque acaba mesmo com a surpresa. Porque a gente vai direcionado. Grupo, né? A gente vê muito o pessoal perguntando no grupo, alguém tem cronograma? Aí a gente não fala nada, né? A gente não dá assim, a gente fornece a plataforma, mas, tipo, se alguém pergunta a gente, cuidado, cronograma, primeira fase, você tem que saber o tema, estudar. A segunda é muito complicado fazer um cronograma, porque no dia você não vai saber o tema. Então.
por exemplo, essa estação que o Revalida cobrou agora da picada de escorpião, né? Então, se a pessoa fosse treinar ele e ela já sabe que é picada de escorpião, quando a mãe chega dizendo, meu filho tá com a dor na perna, ele já deixar de fazer inúmeras perguntas falando, trouxe o bicho? Ele já sabe que é picada de escorpião. Então, ali ele tem que descobrir, perguntar, seja, e também você saber o tema, você acaba terminando a estação muito rápido, justamente você já vai direcionado exatamente para a assertiva, né? Então, você sabe, esse tema vai abordar vacinação. Então, você vai lá direto, 5 minutos você terminou. Você não perguntou nada que não estava no PEP, porque às vezes você já até conhece aquele PEP, só que é o que a gente fala, no dia da prova vai ter variação desse tema. Então, vocês têm que estar muito preparados para aquele tema e para suas possíveis variações. Sim. Pode falar, Isabelle. Uma ideia que eu dou para as pessoas quando me pedem também cronograma dentro da plataforma é fazer o seguinte: você quer estudar uma teoria, você pode seguir seu cronograma. Aí, quando você for fazer o papel de ator para outra pessoa, você entra na plataforma e dá uma olhada no checklist, aplicando para outra pessoa aquilo que você estudou na teoria. Porque esse fator de surpresa realmente é fundamental. Porque você desestabiliza e força você a fazer o raciocínio clínico correto. Então, se você quer seguir um cronograma, siga, estude a teoria, e daí, quando você for aplicar para o teu amigo, você usa esses checklists que tem disponível dentro do teu cronograma. Até com uma dica, quando vai fazer a segunda vez, que muitos de vocês também são assim, eu vou acabar com tudo do Pense e Revalida em 1 mês. Daí, quando for fazer a segunda vez, que vão fazer, tenta não lembrar do checklist, tenta lembrar o que você sabe do tema. Para não, o que era mesmo que tinham colocado aqui, que eu tinha que falar. A gente decora. A gente fala, não faça, mas a gente que já passou sabe que acaba decorando, infelizmente. Que acaba decorando, então termina super rápido a estação, já zerou, já gabaritou. Tá pronto, agora me fala, vai Pedro, me fala. O que mais você sabe sobre esse tema que não tá no checklist, porque pronto, agora você já gabaritou, já sabe, já decorou. Ou sabe muito, ou já decorou. Me fala mais. O que mais você sabe desse tema? O que mais pode ser cobrado? Às vezes nem gente, mas o que mais a gente pode perguntar, o que mais a gente pode explorar, me fala a dose de medicação, me fala tudo que você sabe da base teórica. Então é bom para vocês estudarem desse jeito também. Quando eu estou treinando com alguém que eu já treinei antes, né, tipo da edição passada, eu faço umas sacanagenzinhas. Então, assim, como eu tenho que treinar a teoria, né, eu sei qual é o quadro clínico do paciente. Então, você está falando lá que é o Pedro, de 42 anos, eu não vou falar que é Pedro, de 42 anos, vou falar que é o João, de 60 anos, com o mesmo histórico, sei lá, leptospirose. Lá eu lembro que tinha uma de lepto que ele tinha contato na igreja, que tinha uns colchões. Mudar algumas coisas, eu também fui. Ao invés de falar que ele tinha um contato com a senhora lá da igreja, eu falava, não, eu trabalhava numa fossa, eu tinha que limpar a fossa faz 15 dias. Então, tipo, eu dou uma inventada, não saindo do quadro clínico do paciente, porque senão você dá um diagnóstico. Dentro da epidemiologia, mudar o... Então, eu faço umas sacanagens assim, eu invento isso me fez lembrar uma coisa também importante, né, quando a gente, por conta do Daniel, que eu tenho essa conduta na criação de checklist. Muita gente já me questionou e falou, Evelyn, você faz Ctrl+C, Ctrl+V nos pacientes que você inventa, é sempre, sei lá, Miguel, é sempre Daniel, é sempre a mesma idade, sei lá, no de picada de cobra, né? Parece que é a mesma coisa, propositalmente, por causa desse senhor que está aqui, ó, Daniel Furini. Quando estudávamos juntos, o Daniel também decorava os personagens. Então, ele dizia, sei lá, Marcos, de 30 anos, jornalista, apendicite. Não importava o que o paciente falava, ele sabia que era apendicite. Então, eu criei várias vezes a mesma história para a pessoa começar e falar, é apendicite, chegar lá do nada picada de cobra. Tipo, mas não era apendicite. Não, mas... O Pedro Pedreiro está em todas também. Não, mas é proposital. Foi por causa desse senhor aqui que isso aconteceu. Mas eles vão pegando vícios, né? E na verdade a gente tem que quebrar os vícios e a gente se ajuda, assim, né? Não é que eu fui ruim com ele. Não, é porque eu tinha que forçar ele a fazer isso. Porque senão você não raciocina, né? Você não pensa, você decorou aquilo, você vai no Decoreb e não tá pensando no que você tá falando. E é automático, tipo assim, não queria decorar que o Marcos tinha apendicite. Tipo, ficava na cabeça, entendeu? Então... Era para sempre.
Ó, tem uma pergunta aqui da Yasmin, ela perguntou, como você estudava teoria para a prova prática? Eu lia não. Bom, eu peguei os meus resumos, mais ou menos, os meus resumos da parte teórica e adaptei como isso pode ser cobrado. Então, o que eu tenho que saber, pegando apendicite? O que eu tenho que saber de apendicite para a prova prática? Como que isso vai me chegar? O que eu tenho que saber do exame físico? Como que eu tenho que palpar o paciente? Então, daí, pegar todos as manobras de abdômen agudo, por exemplo, que daí é abdômen agudo, né? Abdômen, a gente não sabe se é apendicite, tá com clínica, mas é um abdômen agudo, então tem que fazer várias coisas. E pegar toda a parte de manobras, por exemplo, e explicar todas as manobras para o abdômen agudo. Daí vai vir positivo ou negativo para os que eu pedi. E assim a gente estuda, eu estudava, né? Com as manobras, por exemplo, para apendicite. Mas como isso pode ser cobrado na prova prática, dentro da teoria? Uma hipertensão. Como que isso pode ser cobrado? Daí a gente vai inventando mesmo um caso. Como que me chega um paciente com uma crise hipertensiva? E daí a gente vai estudando desse jeito, porque a prática é bem diferente de estudar a teórica, que na teórica é definição, lá embaixo a gente vai ver a clínica do paciente. E aqui não, aqui ele já chega com a clínica. Então, como que me chega um paciente com tal coisa? E daí a gente vai desmembrando toda essa parte. Isso vai pegando com o jeito mesmo de fazer, né? Lembrando dos pacientes que a gente atendeu. Oi? Desculpa. Eu falei, no dia a dia, na rotina, né? Vai. Até fazendo checklist mesmo, a gente pega o jeito de estudar a teoria para a prática. Verdade. O Valdeir perguntou quantos checklists tem na plataforma. Atualmente a Isabela já respondeu, tem 356. Tayane perguntou, um curso prático é essencial? Qual é a sua opinião, Larissa? Eu fiz um curso prático. Eu fiz em 2022, eu fiz Medicel. Eu gostei bastante. Não pode falar o nome. Vamos processar a gente, não pode. Sorry, eu fiz um curso prático. O que eu vou falar do curso prático? Eu saí super... eu saí super segura do curso prático, porque lá a gente realmente é um ator gritando o tempo todo. Então, é bom ter esse contato com uma pessoa que não é teu amigo, uma pessoa que vai te avaliar e não vai passar a mão na tua cabeça. Uma atriz mesmo, que vai ficar gritando o tempo todo, vai ficar insistindo o tempo todo para você tem que fazer as coisas ali. Então, isso é bom para perder aquele medo, aquele nervosismo, aquela tensão que a gente não tem de uma forma ou outra, treinando com pessoas desconhecidas, a gente passa a mão na cabeça. Ou por mais, vou ser muito severa, a gente passa a mão na cabeça, treinando com amigos, né? Então, eu gostei, não acho essencial, mas eu gostei para perder esse medo. É isso. Não sei se ajudou a pessoa, mas eu tenho amigas que falam a mesma coisa. Não é essencial, as minhas amigas, né, que estudaram comigo, não é essencial, mas é bom para aquele baque, sabe? De você fazer a prova antes da prova com pessoas desconhecidas. Ótimo. Aqui tem alguma pergunta de cronograma que você acabou já respondendo? A Tabata perguntou, quantos checklists vocês indicam? O que mais cai, o que já caiu? Ou todas as doenças? Tipo 300, 400, 500, 600? Não! Não, 600 não, gente. Nem 400 a gente fez, já era muito, já era um horror. Era coisa bem rapidinha, até porque, né, não tem tempo, não tem tanta coisa assim para cair. Então, era mais como que a gente inventava o checklist de, sei lá, que tem tantos agora, sei lá, de uma coisa bem nada a ver. Síndrome de Fanconi, nem lembro de ter feito isso, tá? Mas acabou de lembrar de um paciente que tinha. O que eu vou falar desse paciente? Tá, é um paciente com isso, fala as coisas principais de mieloma múltiplo, sabe? São coisas, assim, muito que
é direcionado para aquele negócio. Vai falar tudo, vai vomitar o paciente, basicamente é uma estação, é um exame objetivo é uma prova objetiva. Então, vai vomitar tudo que o paciente tem e vai falar qual que é o diagnóstico. É basicamente isso. Porque não tem tanta coisa para perguntar de tantos diagnósticos, né? Não vai. Tem uma limitação, né? É o que a gente fala, por isso, inclusive, que eles repetem temas, né? Que eles querem, vamos tomar toda a medicina dessa galera, senão eles não iam repetir temas. Não, o que eu recomendo? Recomendo estudar, sim, sair um pouco, né, das coisas, as coisas que mais caem, mas não ir muito pelas ramas, igual a gente fala em espanhol, porque não vai cair coisa absurda, gente. Vai cair coisa que a gente se forma e vai trabalhar onde? Ou numa OBS ou num pronto atendimento, numa UPA. Então, o que vai chegar para mim, que tipo de paciente que vai chegar para mim numa UBS ou numa UPA, seja em zona rural ou seja em cidade grande? Tem que pensar desse jeito. Se pode não acertar alguma coisa, claro, pode. A medicina tem infinitos diagnósticos. Então, não vão muito pelas ramas. É muito melhor fazer três vezes checklist de tuberculose e de hipertensão e diabetes do que fazer um de síndrome de Fanconi. Isso é verdade. Sei lá, múltiplo. São coisas que é muito difícil cair. E sempre tem ali na véspera da prova, a gente sempre fala, gente, não começa a pirar com as premonições, porque essa galera tira uns temas malucos, e aí sempre véspera de prova a gente já sabe, né? Nossa terceira edição, vai chegar lá no grupo monte de gente falando, a checklist de não sei o quê, uns temas assim mirabolantes que você fala, meu Deus, não é a cara do Revalida, né? A gente que passou, a gente que estuda fundo a prova do Revalida, prepara você revalidando, a doutora Larissa, até coloquei palminhas aqui para você, eles estão preparando vocês para o primeiro emprego com CRM, gente. Primeiro emprego com CRM é o que ela falou. Vocês vão fazer o BS, vocês vão fazer o plantãozinho ali, vocês não vão estar fazendo médico especialista. Vocês têm, ou seja, colocar ali, né? Ah, Evelyn, já caiu o Wolf Parkinson White, o que a gente falou na live passada. Se você não falasse o diagnóstico, você tirava 8 na estação. Você não tinha ali aquela obrigatoriedade, né? Mas sim, você tinha que saber. O paciente chegou com aquela clínica, como faço uma anamnese, como eu faço um exame físico? Eu tenho capacidade de lidar com esse paciente? Não, então eu derivo. A parte grossa da estação foi vocês reconhecerem isso, não era a parte grossa o diagnóstico. Às vezes a gente nem vai acertar o diagnóstico, por mais que, nossa, eu já vi 10 pacientes com a mesma coisa. Sabendo o checklist, a estrutura, o que tem que fazer, o básico, né? A gente vai super bem na estação. É verdade. Tem uma pergunta aqui sobre a plataforma, Angeli. O ator precisa ser assinante da plataforma ou se eu tiver algum amigo que se disponibiliza a atuar, ele consegue acessar? Não, ele tem que acessar também a plataforma, tá bem? A Daniel já colocou, tem conta só para ator? O valor é mais econômico. Então, a conta, sei lá, né? Só explicando aqui rapidinho, Larissa, desculpa. Então, a conta ator surgiu porque não é todo mundo que tem companheiro de estudo, né? Então, a gente coloca lá no grupo de WhatsApp também para vocês encontrarem, mas tem gente que também tem um pouco mais de vergonha de conhecer uma pessoa, né? Diferente, mandar uma mensagem. Aí, sei lá, meu marido tem disponibilidade toda noite para ajudar comigo, a minha mãe, a minha prima, mas não é da área de medicina, nem vai fazer o Revalida. Você compra essa conta ator para essa pessoa, que tem um valor bem acessível, é um pagamento único, né? Então, não é a todo mês que tem que pagar, não. Paga uma única vez, e essa pessoa vai ter acesso a todos os checklists da plataforma, mas ela nunca pode responder esse checklist. Ela sempre fica igual essa função que eu fiquei aqui. Ela vê o tema, passa o código, você faz, e ela vai te colocando nota, vai soltando card. Essa é a função do ator. O Daniel já foi respondendo, cursos práticos por aí, estão copiando o Pense Revalida. A gente viu uma live, não podemos falar em nomes por temas de processos judiciais, mas a gente fica super feliz de estar inspirando outras empresas a fazer um negócio direcionado para vocês, porque, como a gente falou, né, antes tudo era mato, né? Então, o que a gente estudava? A gente estudava material de residência. Essa é a verdade. A Larissa falou a primeira vez que ela estudou esse monte de PDF era o quê? Era material de residência, porque eram poucas edições do Revalida. Quando você ia olhar, era uma coisa já desatualizada, você via que a banca estava mudando e a gente não tinha parâmetro. Então, era um PDF enorme lá, sei lá, 150 checklists de clínica. Não era isso, acho que era 40 de clínica, 40 de GO, 40 de não sei o quê. E o que ela falou, 5 segundos você escolhe o tema que você quer na plataforma.
você pensava num tema, você tinha que procurar qual PDF estava aquele, você tinha que ver, sei lá, a página 38, aí você ia lá, aí você vinha aqui no Meet também, compartilha a tela, dá um zoom para a pessoa não ver o tema que está escrito em cima, aí você queria mostrar uma imagem, gente, eu não tenho ideia, aí abre calculadora, abre cronômetro, abre a sua agendinha para você anotar o tema, tirei 8, o que eu tenho que repassar? Não sei, não faço ideia. Era assim, MacGyver para provar. Não era tranquilo, era pesado mesmo. Bom, a Isabelle correspondendo. Ok, vocês acham que vai seguir essa linha de temas básicos frequentes na prática médica ou vocês acham que eles vão baixar a nota de corte para poder colocar temas mais complexos? O que você acha, Larissa? Não, que vão seguir em temas... Podem baixar, né? Seguindo o padrão deles, a prova de dezembro tem um pouquinho mais alta a nota de corte do que a prova do meio do ano, então eu acho que vão baixar sim, até porque a do ano passado, pelo amor de Deus, foi muito alta, então eu acho que vão baixar. Mas não por ser mais difícil ou por não ser mais difícil, eu acho que vão baixar porque é o padrão baixar, e também porque foi muito alta, né, gente? E seguindo, e a outra parte da pergunta foi de temas básicos, né? Sim, eu acho que vai ser temas que a gente vê no dia a dia mesmo, o paciente que chega ou na UPA ou na UBS. No máximo um ambulatorial de tema grande mesmo, ambulatorial de hipertensão, ambulatorial de, sei lá, né? Sei lá. Agora não me vem nada na cabeça, de doenças respiratórias, DPOC, então pode cair alguma coisa desse tipo, ambulatorial, assim, de coisas grandes mesmo, que a gente tem que saber, que a gente estuda horrores para a prova teórica, porque sempre cai, mas é muito esse negócio de coisas que a gente vê no dia a dia. O que a gente vai atender no UBS, o que a gente vai atender no MAU? Insuficiência cardíaca descompensada, o que eu tenho que saber para não matar um paciente ou para não mal diagnosticar um paciente? Pronto, é isso. É verdade. Bom, vamos abrir a última pergunta aqui da Tabata para a gente estar encerrando também, gente. Tabata, com relação a procedimentos, vocês têm alguma lista de possíveis procedimentos que temos que saber? Vixe. Você tem na sua mentoria para entregar alguma lista? Tem uma listinha, mas... Ai, é tanta coisa, né, que pode... Pode ser. Não vou dar uma de mandinar aqui, mas sempre, entre aspas, né, que o INEP gosta bastante e está em falta, ao meu ver, é alguma coisa de trauma e algum procedimento dentro do trauma. Então, vem aí. Aí, ó. Vem no Pense Revalida, ou na prova, ou nos dois. Não, eu acho que estão em falta, em alguma coisa de trauma, porque eles sempre gostaram muito, já caiu várias vezes na prova, tanto na prática como na teórica, então essa distância, né, entre cobranças está demorando muito. Para mim, que vem alguma coisa relacionada a isso. Dentro de trauma, pode cair, sim, algum procedimento. Toracocentese, explicar a fixação da pelve no trauma de pelve, né, da estabilidade pélvica, fazer alguma coisa relacionada desse tipo. Perfeito. Bom, gente, Larissa, quer mandar de novo o seu contato aqui? Não. Eu vou deixar também os links aqui do Pense Revalida. Quem ainda não conhecia a gente, está conhecendo pela primeira vez, a gente agradece primeiramente, né, a participação. Deixa eu só pegar aqui a lista de links. E esse evento vai seguir, né, gente? Então, hoje a doutora Larissa foi a nossa quarta convidada, nossa parceira desde a edição passada, dando mentorias, foi nossa mentorada, gosta bastante da gente, né, tá aqui. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai seguir aqui. Ó, ela deixou Obrigada pela o WhatsApp dela. Todos. Não, o pessoal tá bem ativo, tá todo mundo correndo atrás. Ela deixou aqui, então, o WhatsApp dela.